Amém, amados. Glória a Deus. Nós estamos hoje no nosso segundo dia de jejum. O tema nosso hoje é a libertação do pecado. Ontem, compartilhei com vocês algo poderoso. Ontem nós falamos, você morreu no pecado. Hoje eu quero falar para você libertação. Porque você morreu. Mas muitas vezes você ainda é tentado, muitas vezes você ainda peca, muitas vezes você mente condenado. Entender que são três coisas diferentes. Ser tentado é algo, pecar é um segundo estágio e a condenação é um terceiro estágio. Então são três estágios diferentes. Então, para que você seja liberto, é interessante que você compreenda esses três estágios. Assim como é interessante você saiba como lidar com essas situações. Feche seus olhos, a mão no seu coração. Senhor, nesse momento, Pai, eu apresento diante do Senhor esse ambiente, essa palavra. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito venha falar conosco. De fato, Pai, nós possamos sair daqui, Deus, edificados, renovados. Que a sua palavra gere em nós transformação e libertação de toda a cadeia, em nome de Jesus. Em livro de Números, capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo, todo imundo por ter tocado em algum morto. O que isso aqui significa? Primeira coisa que eu preciso entender: são três tipos de pecados diferentes. Eu tenho o leproso, o que padece de fluxo, mais fácil. O leproso, padece de fluxo, que tocou em morto. Pastor, o que é isso? São características diferentes de pecado. A pessoa que é leproso é um pecado passivo. O fluxo é um pecado ativo. E aquele que tocou em morto é um pecado por associação. Pastor, existe isso? O que é um pecado ativo, irmão? Precisa entender que o pecado passivo, ele é por omissão. Eu sei o que é certo, eu deixo de fazer. Faço aquilo que é errado, eu me omito a fazer. É um pecado. Então, quando nós não fazemos o que é certo. Mas tem um pecado que é por comissão. É quando eu faço aquilo que é errado. Eu faço consciente do erro. É um pecado ativo. Esse pecado é um pecado de fluxo. Eu tenho o terceiro pecado, que é o pecado por associação. Já viu quando você está assistindo aqueles filmes? Vou colocar um filme imoral. Tem uma cena pecaminosa. Mas você assiste aquela cena. Você está se associando àquelas pessoas que praticam aquele pecado. E isso, na Bíblia, é chamado de tocar na morte. Pastor, como que eu percebo isso? É simples. Na hora que você termina de assistir o filme, você se sente pesado. Outro tipo de pecado que é um pecado por associação, músicas. É errado escutar música? Não, pode escutar. Mas tem música que você ouve e no final ela gera morte, mal. Você não está cometendo, mas você está se associando a quem? Então são três tipos de pecado. Qual que é o primeiro? A lepra. O segundo, o fluxo. E o terceiro, tocar na morte. Você sabe o que é interessante, irmãos? A palavra fala que o Senhor Jesus tocou o leproso. Eu creio que antes dele tocar o leproso já tinha sido. Eu creio que antes dele encostar no leproso, ele já tinha sido liberto. Ou seja, o Senhor Jesus, ele libertou aquele homem, pecado passivo. Mas e a mulher do fluxo de sangue? Quando ela tocou o Senhor Jesus, ela foi
temos a segunda pessoa. Agora, vocês já viram o Senhor Jesus em um velório? Ele foi. Passou em alguns velórios. Todos os velórios que ele ia, aquele morto era ressuscitado. Pastor, o que isso quer dizer? 3 pecados. O Senhor Jesus já venceu e já libertou você de todos os 3. O Senhor Jesus, ele vem e ele te dá vitória sobre eles. Então você é liberto por causa do Evangelho. É o Evangelho que vem e te traz essa transformação. Você não é mais escravo disso. Pastor, eu peco em alguma área. Essa área, ela está dentro de alguma dessas características, mas o Senhor já foi perdoado de todas elas. Não há dor que Deus não possa aliviar, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há nada que Ele não possa fazer para gerar transformação na sua vida. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Então, nós precisamos estar constantemente sendo lembrados da graça de Deus. Já parou para pensar quanto tempo aquele leproso ficou leproso? Aquela mulher padecia com aquele fluxo por anos. O que ela precisava? Ela precisava ouvir a palavra. Qual palavra? Tem alguém que pode te curar. Tem alguém que pode te perdoar. Aquele morto já não tinha nem jeito de crer em mais nada. Ele precisava que alguém fosse lá e fizesse algo por ele. Sabe? Talvez você está em uma dessas características hoje. Há quanto tempo você está lutando para vencer algo? A única coisa que você precisa saber é: você foi perdoado. O Senhor tem cura para você. Você precisa ouvir a palavra da graça, a palavra do perdão. E é essa palavra que vai te transformar. Hoje eu estou aqui para dizer: Deus quer transformar, Deus quer te libertar. E Ele não vai te libertar te colocando regra. Porque a lei falava para o leproso: olha, você pode isso e aquilo. Mas você não pode tocar nas pessoas, não pode estar no meio das pessoas. A lei dizia o que fazer e o que não fazer. A lei dava um processo para ele ser livre da lepra. A lei falava para aquela mulher que estava imunda: você tem que ficar fora do arraial, você não pode tocar nas pessoas, você tem que se purificar. Mas Cristo não. Cristo, ele chega, ele toca, ele libera perdão e ele transforma. Eu não vim aqui falar para você: o dia que você pecou, você precisa fazer isso, aquilo para você mudar. Eu vim aqui falar para você: conhece o Evangelho da graça e do perdão. Saiba que você foi perdoado. Saiba que tem graça para você. Deus vai mudar a sua história a partir de hoje. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu gosto muito desse versículo, mas uma tradução nos ajuda a melhorar essa história. Porque aqui fala: o justo viverá por fé. Quando eu escuto o justo viverá por fé, dá a impressão que o justo vai passar fome e vai ter fé e alguém vai sustentar ele. Mas aqui, na verdade, fala o contrário. Fala: o justo por fé viverá. Levanta sua mão e fala: o justo por fé viverá. Qual fé? Fé na obra de Cristo. Eu creio na obra de Cristo. E o resultado de crer é que agora eu tenho vida. Agora eu tenho vida e vida em abundância. Quando eu conheço a graça, gera em mim fé. Qual fé? Fé da justiça de Cristo. E essa justiça? Irmãos, o padrão de Deus é alto e é claro. O salário do pecado é a morte. Se eu pequei, eu preciso morrer. Mas Cristo vem. Quando Cristo vem, ele morre no meu lugar. Então a justiça de Deus foi satisfeita. E agora eu recebo essa justiça, que é a justiça de Cristo. E agora eu sou justo, fui perdoado. Deus está satisfeito. Deus olha para mim e ele me vê como alguém que não tem nenhuma culpa. Pastor, o que isso vai gerar em mim? Mudança.
Porque a palavra fala que é salvação para todo aquele que nele crê. Qual salvação? Salvação que no original é sotéria. Salvação de todas as coisas. Você precisa ser salvo nesse jejum. Pastor, eu preciso ser salvo da depressão, angústia, da amargura. Eu preciso ser salvo de uma doença. A palavra de Deus fala que o evangelho é poder para salvação. Vai te salvar. Disso. A partir desse tempo, a sua vida vai mais ser a mesma. Amém? O evangelho, ele não é a revelação do pecado, é a revelação da justiça. O pecado foi mostrado na lei. A lei veio para te mostrar o que era o pecado, mas também para te mostrar que você não era capaz de cumprir. Mas a graça não. O evangelho veio para te mostrar a obra de Cristo, a justiça de Cristo e o perdão. Amém? Essa justiça é um dom, da graça. Eu creio, eu recebo. Agora eu vou viver por fé. Pastor, viver por fé é passar fome? Não, acabei de falar, viver por fé é ter confiança na obra de Deus. Gera paz. Irmãos, aquele que tem paz, que tem fé, o resultado vai prosperar em todas as coisas. Onde ele põe a mão é abençoado, porque ele é cheio de fé. Então, Deus vai colocar essa convicção no seu coração nesses dias. Todos os dias, o diabo vai vir te condenar. Traz consciência do seu pecado, do seu erro, te acusa. Todos os dias. Declarar. Sou perdoado, eu sou amado, não tem condenação sobre mim. A sua carne, ela não deixou de ser carne, ela continua sendo carne. Agora você foi isso. Algumas pessoas até nos dizem, essa palavra, ela vai gerar liberdade para o pecado, as pessoas vão querer pecar. Garanto, irmão, você que está me ouvindo hoje, quer viver. Mas o contrário acontece, porque a força do pecado é a lei. Romanos 6:1, Paulo está falando desse assunto, e Paulo fala o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Você morreu para o pecado, eu morri para o pecado. Você não quer mais viver no pecado. Você morreu para ele. Sabe qual é o detalhe? Você ainda é tentado. Você ainda peca. Você tem uma concepção. Se é um corpo, se é um espírito, ou se uma alma habita num corpo. Seu espírito foi salvo. Sua alma está sendo transformada. O seu corpo vai ser glorificado no último dia. Então, o seu corpo ele ainda é sujeito às tentações. O seu corpo ele ainda tem uma natureza caída. Seus instintos são todos bagunçados ainda. Por isso a Bíblia fala que o seu coração tem que estar inclinado para as coisas do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, o corpo perde a primazia e a carne deixa de ter força. O que é a carne? É a alma tentando satisfazer o corpo, o desejo do corpo. Pastor, mas então como que eu venço o pecado? Qual é a melhor maneira para se encher do Espírito? Tendo revelação da carne. Revelação que habita em você. Você foi perdoado, que você é cheio. É isso que te leva a vencer o pecado. Não é eu chegar aqui e colocar umas regras para você que vai te fazer parar de pecar. É você ter revelação, saber da obra de Cristo na sua vida. Amém? Tem um ensino comum. Ele fala que nós precisamos aprender a morrer para o pecado. Todo dia eu morro para o pecado. Deixo o pecado, eu morro. Sabe o que é interessante? A palavra fala que Cristo já morreu. Pastor, então Cristo morreu, eu vou me considerar morto. Amém? Amém. Só que Cristo, quando ele morreu para o pecado, eu preciso entender para o que Cristo morreu. Porque Cristo, ele morreu para algumas características do pecado, mas não para todas. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte: ele nunca pecou. Ele nunca teve influência do pecado. Ele não podia ser tentado, ele era Deus. Então ele não morreu para a tentação do pecado. Para que Cristo morreu então? Cristo morreu para condenar.
Ele levou a minha e a sua nação. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 10, diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Em que sentido eu vou me considerar morto? Para condenação. Pastor, mas e a tentação do pecado? Quando você olha o Pai Nosso, o que ele fala? A tentação. Guarda dela. Por quê? Porque você vai continuar sendo tentado. Qual que é a área que você pecava? Qual era a área que você tinha fraqueza? Então você vai continuar sendo tentado. Pastor, mas o que eu faço diante disso? Foge. A palavra é clara, foge. Não fica, não permanece, não pensa que você é bom, não confia na carne. A carne tem problema. A carne gera, desejo. Agora tem um detalhe. O dia que você pecar, entrar na influência do pecado, morreu para ele. Então você está morto para a condenação. Como assim, pastor? Morto para condenação? Bom, melhorou o som, né? Como assim morto para condenação? O diabo vai vir te condenar porque você pecou. Quando ele te condenar, o que você vai responder? Posso até ter pecado. Esse pecado não faz parte da minha vida. Pastor, eu preciso me arrepender desse pecado. Irmãos, arrependimento é mudança de mente. Antes eu pensava algo, agora eu penso diferente. O que eu penso? Eu penso que o Senhor já me libertou. Eu penso que esse pecado não me faz bem, mas que Deus tem vida em abundância para mim, que a partir de hoje eu posso caminhar em vitória. A partir de hoje eu posso caminhar em novidade de vida. Eu não penso mais em condenação, mas eu penso agora em abundância. Penso agora na glória de Deus liberada sobre mim. Bem, eu creio que esse é a chave, né? Você não precisa ficar se considerando morto, aí eu tenho que morrer para o pecado, sabe? Você nunca vai morrer para a tentação do pecado, você vai continuar. E tem gente que se sente mal por se sentir tentado. É normal. A tentação, ela vai vir para todo mundo. Quando ela vier, foge dela. Não se sinta mal por se sentir tentado. Mas foge. Foge da oportunidade, da ocasião, né? Então a palavra considerar, quando a Bíblia fala considerai-vos mortos, considerar é um termo da contabilidade. Ele fala que aquilo ali já foi feito, já foi dado. Sabe, mesma coisa eu falar para você, eu depositei R$100 na sua conta. Considera que eu depositei R$100 na sua conta. Amém? A fé não é fazer de conta, eu vou fazer de conta que o pastor depositou. Eu vou fingir que ele depositou. Amém. Amém. Vou fingir que vai dar certo, vou fingir que vai acontecer. Eu vou fingir, não. O pastor depositou. Eu creio que ele depositou e eu vou passar o cartão e eu vou usar os R$100 porque está na minha conta. Eu estou me apropriando disso. Isso é se considerar, é viver com a convicção de que isso já aconteceu. E como eu me considero morto para o pecado? Declarando, não há sobre mim mais nenhuma condenação. Cristo me libertou, eu sou completamente perdoado. Aleluia! Eita glória! Sabe, no Novo Testamento nós temos duas coisas que são interessantes. Nós temos indicativos e nós temos imperativos. Para quem estudou português sabe. O que é o indicativo? Porque você nasceu de novo. Esse aqui é o indicativo. Você tem essa realidade. Qual que é o imperativo? Agora ande em novidade. Porque você foi justificado. Agora você não é mais escravo do pecado. Essa aqui é a chave. Você tem que aprender a discernir como consequência do que Cristo fez. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo da lei. O diabo ele vai vir para mostrar para você um fato, para te condenar.
Você precisa entender uma diferença entre posição e estado. Pastor, o que é posição? Quem você é em Deus? Essa é a sua posição. Eu sou filho justificado, morto por pecado. Mas qual é o seu estado? Eu acabei de pecar, estou me sentindo condenado. Sentir-se condenado é o seu estado momentâneo e passageiro. Não julgue você pelo seu estado. Julgue você pela sua posição. Como assim, pastor? Filho pródigo. Estava lá querendo comer comida de porco. Qual que era o estado dele? Sujo, fedido, com fome e condenado. Mas qual era a posição? Filho. No momento que ele retornou, o pai não tratou ele de acordo com o estado. O pai tratou ele de acordo com a posição. Qual é a sua posição, filho? Não deixe o diabo te contestar isso, questionar. Será que você é filho mesmo? Será que eu sou filho mesmo? Será que eu sou perdoado? Será que eu morri? Mentira dele. Você morreu, você é filho, você é perdoado. De acordo com a sua posição. Pastor, mas parece muito real. O pecado parece real, mas Cristo falou que você morreu. Então morreu, acabou. A condenação acabou, ficou para lá. Não fique preso às suas emoções, aos seus sentimentos. Fique preso à palavra. Não dê ouvidos à condenação do diabo. O que o diabo usa para te condenar? A lei. 1 Coríntios 15, 56 fala assim: o aguilhão da morte é o pecado. É a força do pecado. Você não vive mais debaixo da lei. Você não vive mais debaixo da morte, sentido da morte da lei. Você agora vive morto, porque você recebeu a morte de Cristo. Agora você é livre do pecado. Bem, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Ao participarmos dessa mesa, nós estamos nos lembrando de algo. Cristo, a palavra de Deus é clara. Passar isso todas as vezes em memória. Qual memória? Eu morri. Eu morri. Foi? Quando eu morri, você recebeu. Amém? Hoje nós estamos gravando. Eu quero que você que está em casa, pegue seu vinho, pegue seu pão, participe conosco. Amém? Gostaria que os irmãos pegassem seu vinho, seu cálice. Eu quero orar por você. Deus tem algo poderoso para marcar a sua vida. A realidade. Então, todas as vezes que você come o pão, recebe cura. Todas as vezes que você bebe o cálice, você faz memória. Você já foi completamente perdoado. Não há mais nenhuma condenação, porque você já foi completamente perdoado. Amém? Levante seu pão. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, esse pão. Nós cremos, Pai, que esse é o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas enfermidades. Por isso eu declaro, aonde tiver algum doente participando agora dessa ceia, cura de Deus. Nós recebemos o renovo de Deus. Nós recebemos agora o refrigério e nós declaramos, nós não aceitamos enfermidades sobre nós, sobre as nossas casas, porque o Senhor já fez a obra completa. Em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Este, Pai, é o cálice da nova aliança. É o sangue do Senhor que foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. Nós recebemos essa morte. Por isso nós morremos também. Morremos para a condenação do pecado. Morremos para tudo aquilo que o diabo vem contra nós. Por isso, ao participar dessa mesa, nós declaramos que o nosso coração é cheio de paz, é cheio de alegria, é cheio de vida. E nós rejeitamos toda condenação em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coma do pão, beba do cálice. Essa consciência já foi completamente